Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 17 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 24, dos versículos 1 ao 31. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. E Davi os distribuiu tanto Zadok dos filhos de Eleazar, como Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo os seus ofícios no serviço. E havia mais chefes encontrados nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar. E eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 16 chefes da casa dos seus pais, e 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa dos seus pais. Assim, eles foram divididos por sorteio. Um tirou sorte com o outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar. E Semaías, o filho de Natanael, o escriba, um dos levitas, registrou-os diante do rei e dos príncipes, e de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e diante do chefe dos pais dos sacerdotes e levitas, uma casa principal sendo tomada para Eleazar e uma para Itamar. Ora, a primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malaquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a décima para Secanias, a undécima para Eliasibe, a duodécima para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesque, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Estas foram as suas incumbências no serviço por vir na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. E o restante dos filhos de Levi foram estes: dos filhos de Arão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias. Acerca de Reabias, dos filhos de Reabias, o primeiro foi Isias. Dos Issaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Sami.
O irmão de Mica foi Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, por Jaazias, Beno e Soão. Isakur e Ibre. De Mali vieram Eleazar, que não tinha filhos. Quanto a Quis, o filho de Quis foi Jerameel. Também os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo a casa dos seus pais. Estes, como seus irmãos, filho de Arão, também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram tanto as famílias do chefe como as do irmão mais moço. 1 Crônicas 25, do capítulo 1 ao 31. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Geduntum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos. E o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias e Azarela, os filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Geduntum, os filhos de Geduntum, Gedalias e Zeri. E Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob as mãos do seu pai, Geduntum, que profetizava com uma harpa para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gildate, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram os filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estiveram debaixo das mãos do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei a Asaf, Geduntum e Emã. Então o número deles, com os seus irmãos que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, era de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto o pequeno como o grande, tanto o mestre quanto o discípulo. Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que com seu irmão e filhos eram 12. A terceira para Zacur e ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quarta para Isri, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Jezarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A oitava para Jesaías, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A décima para Simei, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A undécima para Azarel, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A duodécima para Asabias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos
e os seus irmãos eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Hananias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 18ª para Hanani, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 19ª para Malote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 20ª para Eliata, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 21ª para Otir, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gildade, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maaziote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 24ª para Romante-Ezer, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. 1 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao 11. Acerca das divisões dos porteiros, dos coraitas foi Meselemias, o filho de Coré, dos filhos de Asaf, e os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto. Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. Além disso, os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o abençoou. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que governaram toda a casa do seu pai, porque eram homens fortes e valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens fortes. Todos estes dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens aptos para a força e para o serviço, eram 62 de Obed-edom. E Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens fortes. Também Oza, dos filhos de Merari, teve filhos, Sinri, o chefe, pois embora ele não fosse o primogênito, o seu pai fez dele, mesmo assim, chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 12. O que diremos, então, que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Salmos, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim?
Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor porque ele me tratou generosamente. Provérbios, capítulo 19, versículo 15 e 16. A preguiça lança um profundo sono, e a alma indolente sofrerá fome. Aquele que guarda o mandamento, guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos, certamente morrerá. E chegamos ao final de mais uma leitura diária. Que a palavra do Senhor conecte você com Deus, transforme sua vida e ilumine seu caminho. Obrigado por acompanhar em mais um dia da nossa leitura da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou sua vida, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos nossa caminhada. Que Deus abençoe você.